programa Tendências está no ar e hoje em clima de alto verão. Você sabe o que é coleção, cápsula, resort e cruise? O programa Tendências de hoje vai decifrar esses termos da moda com você. Cruise, resort e alto verão são a mesma coisa. Não é de se admirar que muitos consumidores fiquem perdidos com tantas definições para a mesma temporada. Apresentada por designers de maio a julho, essas pré-coleções agem como precursor para as tradicionais coleções de primavera-verão que são mostradas durante as semanas de moda de setembro, realizadas em Nova York, Londres, Milão e Paris. Uma coleção pré-outono é mostrada a partir de novembro e sim, é mostrada antes das coleções de outono e inverno que ocorrem de fevereiro a março internacionalmente. O termo cruise, que significa cruzeiro em português, ou o termo resort, teve sua origem em coleções que os designers criavam para seus clientes jet-setters e como as estações variam de acordo com os hemisférios, enquanto um hemisfério é inverno, no outro será verão. E a necessidade de peças exclusivas surgem durante o ano todo. As pré-coleções se tornaram um evento importante no calendário de muitos estilistas. Alguns designers aproveitam essas temporadas para reinterpretar a sua visão criativa de uma forma mais usável. Embora coleções primavera-verão e outono-inverno ainda sejam consideradas extremamente importantes por designers, as pré-coleções têm tomado uma proporção nababesca na moda internacional. Essas mostras aparecem sempre de maneira muito especial em eventos enormes e extremamente caros. A pré-coleção se faz ideal para um mundo que experimenta a mudança climática. As peças mais leves, apresentadas em coleções resort, como malhas finas e jaquetas leves, se fundem na perfeição com o guarda-roupa de hoje, que não é regido somente pelas estações, e o público, cada vez mais global na moda, percebe que a mesma coleção que você pode comprar na Austrália durante a primavera está disponível para compras em Londres durante seu outono e vice-versa. Gente, acho que deu para entender um pouquinho de como funcionam essas coleções resort, né? Se a gente tem aí primavera, verão, outono e inverno, que são duas coleções bem distintas, que são bem características das épocas do ano, da qual elas representam, né, roupas de frio e roupas de calor, essas coleções aí de alto verão, resort, são coleções intermediárias que misturam um pouco de tudo. Como eu falei, elas começaram a surgir pensando em jet-setters, que para quem não sabe, são pessoas de famílias muito conhecidas que participam de eventos importantes no mundo todo. Então a gente tem aí, por exemplo, a família Kardashian, que a gente já falou muito delas aqui no programa, dos looks nada básicos que elas usam. Elas participam de eventos no mundo todo. É um desfile aqui, outro desfile ali, show, eventos importantes. Então a gente tem lá, por exemplo, a Kim, que estava lá num país frio, daí veio para o Brasil para lançar a coleção cápsula dela, que a gente vai falar sobre isso também, aqui no Brasil. Então são pessoas que precisam de malas versáteis com peças tanto de verão quanto de inverno para fazer todas essas viagens. Então funciona assim, essa coleção vai suprir a necessidade de todos, tanto se ela for lançada lá na Austrália quanto se ela for lançada lá na Inglaterra. E falando em coleção cápsula, para quem não sabe o que é, existem algumas grandes marcas aqui no Brasil, principalmente, e acho que no mundo todo, né? Principalmente as lojas de departamento, que elas têm lá os estilistas próprios que lançam todas as peças que nós estamos acostumados a ver nas araras. Mas em algumas épocas do ano, isso já faz um tempinho que começou, já faz alguns anos e deu muito certo e tem feito muito sucesso. Eles convidam algum estilista, ou aqui no Brasil acontece muito de convidar alguma blogueira, alguma marca para desenhar uma coleção cápsula, porque é uma coleção pequena, com poucas peças, com um tema específico, ou que às vezes não tem um tema específico, por exemplo, pro caso de uma blogueira, poderia ser pensando no guarda-roupa dela, ou então num tema que corresponde muito à realidade dela, ou então para as marcas em que essas coleções cápsula geralmente pegam aqueles principais itens mais conhecidos, que fizeram mais sucesso, que você olha lá, tal
peça, tal calça, você olha e fala assim, me lembra tal marca. Então, são peças que são bem características daquelas marcas. Então, as marcas ou as lojas de departamento pegam, fazem essas parcerias e criam essas coleções pequenas que vão ter aí 15 peças que ficam por pouco tempo na loja, numa parte separada, que atrai um novo público, né? Então, por exemplo, a gente teve uma coleção da Patty Bow. E por falar em Patty Bow, a gente já viu o desfile dela por aqui, né? A gente já mostrou. E antes de eu continuar falando e contar mais sobre a coleção dela, a gente vai assistir um desfile do Oscar de la Renta de uma coleção Resort, que eu acho que é legal para vocês entenderem mais ou menos e verem aí o que eu tava falando. E depois eu volto explicando melhor sobre as coleções cápsula. Então agora eu vou para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente vai conferir esse desfile. Não saiam daí! Diniz Assessoria Empresarial. Confiabilidade, credibilidade, agilidade, tecnologia e as melhores soluções na prestação de serviços empresariais. Infraestrutura e equipe especializada e altamente treinada para atendimento de pessoa física e jurídica. Você direciona toda a sua energia para a sua empresa e a Diniz Assessoria cuida de tudo o que você precisa para uma gestão financeira tranquila, segura e confiável para o seu negócio. Diniz Assessoria Empresarial. A Luxi Iluminação. Uma loja completa, do clássico ao moderno. Tudo para a iluminação da sua casa ou empresa. Equipe de profissionais para desenvolver o melhor projeto e atendimento técnico para os arquitetos. A Luxi Iluminação, a sua melhor opção em iluminação. Avenida Caribe 400 no Campolim. Telefone 3357-6057. O programa Tendências está de volta e agora nós vamos conferir aí a coleção Resort 2016 do Oscar de la Renta. Olha aí, gente, começando o desfile, já com uma opção aí de jaquetinha, de casaquinho mais leve, como nós tínhamos comentado. Peças de manga longa, mas de tecidos um pouquinho mais leves. E reparem também na produção do desfile, né? Que eu comentei que geralmente são grandes produções, muito caras, mas nesse caso específico foi algo mais simples porque era focado na imprensa, né? Então era somente para apresentar a coleção, para a imprensa fazer essa divulgação, então foi algo mais simples. Mas geralmente são desfiles super bem produzidos, algo bem teatral mesmo, muito legal. E uma opção bem maravilhosa de vestido longo, uma opção tomara que caia. E olha só, né, a gente tem muitas peças de manga longa, mas todas sendo usadas com sapatos mais abertos, né, mais leves mesmo. Aí a gente tem uma opção de vestido sem manga. Uma cara bem primavera. Então, no começo do desfile, a gente viu bastante manga longa, né? Casacos até um pouco mais longos, embora de tecidos mais leves. E agora a gente tá vendo bastante peça sem manga, regata.
Olha aí a opção de agora ciganinha, né? Modelagem ciganinha, que é um item que tá aí na moda já faz bastante tempo, que as mulheres estão adorando e que com certeza é tendência para o verão de 2016. Olha aí por baixo desse casaco, ela tá com uma malha bem fininha, né? Outra opção, ó, um vestido bem leve, bem solto, tem bastante movimento, mas de manga longa, né? Então a gente consegue perceber que é um tecido bem leve mesmo. E olha só aí, blusa com saia. Então, vendo esse desfile, ele é realmente um ótimo exemplo do que a gente estava falando, né? A gente deu exemplo sobre a mala de uma pessoa que uma hora está num país, no dia seguinte está em outro e precisa de uma mala bem versátil. Essa coleção é um ótimo exemplo, né? A gente tem aí, ó, peças mais leves, a gente tem blusinhas com saias, mas a gente também tem aí uma saia com uma pegada um pouco mais formal, com uma blusa de manga longa. A gente tem vestidos de festa com uma cara bem primavera, uma cara bem noite. A gente também tem casacos, então só nessa coleção já dá para montar uma mala que vai de um país para o outro sem problemas. Olha só essa malha, que linda, com bordados. Outro casaquinho leve, e as peças não tem nada de básicas, né? Todas com aplicação, com brilho, muito bem trabalhadas. Casaco até com uma manga um pouquinho mais curta. E agora uma opção de casaco já mais pesada, né? Então a gente tava vendo lá tudo com uma cara bem primavera e verão, e agora essa opção de casaco já mais pesado, bem invernal mesmo. Totalmente diferente desse vestido que tá chegando agora, né? Que aí regata, bem aberto, curto. E também, né, como eu comentei, são peças muito bem trabalhadas, mas não são peças conceituais, né? Então, são peças usáveis, diferente das coleções de primavera, verão e outono e inverno, que são desfiladas e, na grande maioria, tem peças muito conceituais que são para passarela mesmo.
também uma cartela de cores bem ampla, né? Tanto peças mais clarinhas quanto peças com tom mais vibrantes, mas também tem tons mais apagados, né? O verde mais apagado, agora o preto. E a fila final do desfile, né? Pra gente conferir aí essa cartela de cores que eu tava falando. E agora eu vou para um rápido intervalo e no próximo bloco eu tô de volta. Não saiam daí. A minha casa... A minha casa? A minha casa tem que ter alegria. Tem que ser sem hora pra ir embora. Tem que ser muito moderna. Tem que ser cheia de vida. Tem que ser compartilhada. O programa Tendências está de volta e no bloco anterior a gente conferiu aí o desfile, que como eu fui falando, eu acho que ele foi um bom exemplo, né, pra gente entender melhor tudo que eu expliquei aí sobre coleção resort de alto verão, porque no desfile a gente viu, né, que a gente tem lá desde uma blusinha mais leve ou um vestido de manga longa levinho, uma peça com cara de primavera, né? A gente viu lá uns vestidos cheios de bordados, muito bem trabalhados, mas a gente também vê lá um casaco que de um tecido aí mais leve, mas a gente também viu um casacão. Então é uma coleção que mistura um pouco de tudo. E, como eu falei, dá pra gente perceber que ela não tem aquela coisa mais conceitual que a gente tá acostumado a ver em passarela. Lógico, não eram peças basiquinhas, né? Como eu falei, peças muito bem trabalhadas, com bastante brilho, todas muito elegantes. A gente viu que também tinham vestidos de festa, né? Vestidos longos, tomara que caia com cara de noite mesmo, né? Mas, querendo ou não, são peças usáveis, né? Em ocasiões, claro, um pouco mais refinadas, mas são peças usáveis. Elas não são conceituais, né? Como aquelas peças que às vezes a gente vê na passarela e que muitas pessoas falam, ah, mas onde você vai usar isso, né? Não é a ideia não é realmente usar, né? São peças que vão transmitir aí o conceito da coleção. Então, acho que com esse desfile deu pra gente encerrar bem esse assunto aí de coleção resort, deu pra vocês entenderem bem, né? Que é essa mistura. Até porque o que é bem legal, né? Porque, por exemplo, a gente tem aí as nossas estações definidas, mas chega uma época do ano que parece que tá tudo meio assim indefinido, né? Então é interessante a gente ter essas coleções intermediárias que trazem novidades aí no meio desse semestre, entre uma semana de moda e outra, e que se encaixam bem nesse clima maluco que a gente vive, né? E agora eu vou voltar lá no assunto que eu tinha começado falando sobre coleção cápsula, né? Que eu dei uma cortada pra gente poder conferir o desfile e encerrar o primeiro assunto. E agora vamos voltar às coleções cápsula. Eu tava falando sobre o trabalho da Patibot, né? Que a gente já assistiu o desfile dela por aqui, que ela tem um trabalho muito legal, é um trabalho muito rico, muito bem trabalhado.
mas as peças não são acessíveis a todos, né? Claro, não desmerecendo, porque o trabalho dela é realmente muito bem feito, de muita qualidade, então essas peças têm um preço mais elevado, né? O que faz com que a gente fique só sonhando mesmo com essas peças. Então, quando essas lojas de departamento criam essas parcerias com alguns estilistas, além de ser uma forma de pessoas que não têm acesso aos produtos daquela marca comprados na loja, né? Elas vão poder ter acesso a esse produto, porque são peças com um design da Patrícia Bonaldi. O material, claro, não pode ser o mesmo, né? Não tem como, porque senão o preço fica inacessível e também não combina com o público-alvo da loja, mas é uma forma de você ter uma peça assinada por algum estilista ou aí alguma blogueira que você admira muito, né? E também é uma forma muito legal que as marcas encontraram, essas lojas de departamento encontraram, de trazer novos consumidores para dentro delas, né? Então, até hoje, assim, isso já mudou muito, mas até hoje tem algumas pessoas que têm preconceito aí com lojas de departamento, que acham que as coisas não são legais, as peças não são bonitas, que não dá para achar nada legal, mas daí elas veem lá que uma estilista que ela gosta muito vai fazer uma coleção para aquela marca e ela fala, ai, vou lá conferir, né? Porque daquela marca eu sei que é tudo bonito. Então a pessoa vai até a loja pensando em comprar aqueles itens assinados por um preço mais acessível, né? Então, tem os dois lados, assim, interessantes disso, né? Tanto pessoas poderem ter acesso a peças assinadas, quanto trazer novos consumidores para essa loja, né? A gente tem aí muitas coleções que fizeram muito sucesso. No começo eram pouquíssimas, né? Era uma ou outra, quando essa ideia de criar coleção cápsula não estava tão em alta. A gente tinha filas e filas nas lojas, as peças que acabavam assim super rápido, porque era tudo novidade, esse conceito era uma grande novidade, né? E hoje em dia, claro que as pessoas ainda vão atrás, tem muitas peças que acabam super rápido, como por exemplo a da Patrícia Bonaldi. A coleção dela esgotou super rápido, acabou tudo, as bolsas, tiaras, recintos, tudo. Mas hoje em dia, como tem mais, é uma coisa que, assim, é, entre aspas, mais comum, né? Outro tipo, né, eu tô falando bastante dela, mas, por exemplo, a gente teve também uma coleção que a Lala Hood assinou, que ela tem um guarda-roupa que é bem assim a cara dela, aquela cara bem de Barbie mesmo, e a coleção dela também acabou super rápido, porque as meninas gostam muito das peças que ela usa. Ela também, além das peças de roupa, tinha também a linha de lingerie, porque ela tem uma marca de lingerie e tal. Então, tinham essas duas linhas dentro da coleção cápsula dela, né? E as peças também acabaram super rápido, porque são peças que têm muito a cara dela, né? Então, o legal dessas parcerias com as blogueiras é que as pessoas que acompanham o trabalho daquela blogueira, que gostam muito das roupas que ela usa, do modo como ela se veste e gostariam de ter um guarda-roupa parecido, mas não podem ter acesso a todas aquelas peças super caras que elas vestem, essas pessoas ficam muito interessadas, porque é uma oportunidade de usar algo parecido e pagando pouco, né? Porque principalmente na coleção dela, tudo tinha muito essa cara dela, né? As mesmas estampas, as mesmas modelagens. Então, é um exemplo bem legal. Agora a gente tem o lançamento aí da coleção da Camila Coutinho para Riachuelo, que segue bastante essa ideia de mala de viagem, né? Que a gente estava falando aqui, e que ela fala sobre uma mala de viagem para, assim, do verão, das férias brasileiras, de muito calor, então é tudo muito estampado. Então vale a pena ficar de olho nas coleções cápsula, porque são bem interessantes e uma maneira de você trazer itens diferentes para o seu guarda-roupa gastando pouco. Porém, eu tô falando aí de casos de sucesso, mas nem todas as coleções fazem tanto sucesso assim. Por exemplo, a coleção da Versace
teve alguns itens, os itens não eram baratos, eles estavam bem acima dessa média e alguns itens fizeram bastante sucesso, mas outros acabaram ficando parados nas araras. Então, às vezes a gente espera que uma coleção vai ser incrível, mas também talvez, né, não agrade tanto o público, né? Então fica aí também um exemplo de coleção que não fez tanto sucesso assim. E o programa Tendências de hoje fica por aqui, espero ter aí ajudado você a entender um pouquinho melhor esses termos da moda e semana que vem eu tô de volta, até lá!